Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades, enquanto chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio, dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, se existe uma palavra simples, breve, objetiva, que pode definir a vida do homem sobre essa terra, essa palavra seria drama. Então, a vida de cada um de nós aqui nessa terra, quer a gente goste ou não, ela é um grande drama. Todos nós enfrentamos problemas, dificuldades, lutas, uns mais, uns menos, mas infelizmente, quer a gente também goste ou não, parece que esses problemas eles vêm numa velocidade maior do que a nossa capacidade de solucioná-los. Então, a gente está aqui enfrentando uma luta, de repente aparece outra luta, e a hora que parece que eu estou começando a ver a solução de um problema, parece que vem outro, e parece que é maior do que aquele que eu estava vivendo. A liturgia hoje, ela coloca-nos diante de um profeta, que ele não é apenas um profeta. Ele é o protótipo, paradigma, o ideal de profeta no Antigo Testamento. Ele é o profeta mais venerado por Israel. Quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, e ao lado dele aparecem 2 figuras, uma delas aparece para simbolizar toda a lei no Antigo Testamento, é Moisés. Mas a outra figura que aparece para simbolizar toda a profecia do Antigo Testamento é esse profeta de hoje, Elias. Elias, então, ele não foi só o maior dos profetas no Antigo Testamento, mas foi também o mais provado dos profetas no Antigo Testamento. O momento em que Elias está vivendo, que hoje é narrado nesse nosso pequeno trecho aí, é o momento onde ele era o único profeta de Deus em todo o reino do norte de Israel, que é aquela região que, quando Jesus está caminhando pela sua terra, está ali representada pela Galileia e também pela Samaria. Elias, então, tem uma missão muito nobre de tentar restaurar no coração de um povo a fé no Deus único, no Deus Javé, que já havia sido morta e destruída pelos próprios governantes da sua terra. Na época, então, quem era o rei de aquele espaço de Israel se chamava Acabe. Era um rei bastante ímpio, um rei bastante triste, que havia feito ali, através de casamentos, alianças com outros povos, e havia introduzido dentro do povo de Deus uma idolatria terrível a uma divindade chamada Baal. A sua esposa, Jezabel, era uma grande devota desta divindade, e ela havia, então, distribuído ao longo da terra daquele povo uma série de santuários, e todo o povo de Israel havia se tornado idólatra. Lembremos que a idolatria é o pecado mais triste no Antigo Testamento, onde ele é comparado com a própria prostituição, onde aquele povo que tinha saído do Egito e ido em direção à terra prometida, havia feito uma promessa a Deus: nós serviremos o Senhor. Tu és o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E aquele povo então abandona o seu Deus, o Deus verdadeiro,
e começa a servir essas divindades que já estavam ali na região quando eles chegaram, né? Então Elias é o único profeta que perseverou, que permaneceu fiel, e ele tenta então conduzir de novo esse povo em direção à verdade, em direção ao Deus verdadeiro. A história dele é longa, é complicada, mas assim, é repleta de angústia, de tragédias, né? Num dado momento ele propõe um desafio para os profetas de Baal, ele vence esse desafio dos profetas de Baal, todos os profetas são mortos, mas ele também é ameaçado de morte pela sua digníssima rainha Jezabel, né? Ela promete para ele que vai ao seu encalço até que ela possa destruí-lo como ele destruiu os profetas dela. Então Elias foge e na sua fuga a angústia é tamanha que ele chega ao ponto de pedir a Deus a própria morte. Então ele está diante de um povo que não tem fé, ele prega um Deus que não é mais crido, ele tenta a salvação daquele povo, mas é como bater num muro de pedra, não acontece nada. Então ele foge para salvar a própria vida, mas ao mesmo tempo ele pede a Deus, chega, eu não aguento mais, tem jeito. O rei não presta, a rainha não presta, o povo não quer nada, eu estou aqui falando, não adianta nada. Então tira a minha vida, que eu não sou melhor do que eles, né? Acaba com isso. E Deus então consola aquele profeta, o alimenta, e diz que ele ainda tem uma missão pela frente, ele continua caminhando. Mas aí num dado momento então, por conta do pecado do povo, Deus dá àquela região uma grande punição, um grande castigo. Aí começa então uma tremenda seca. E essa seca se estende durante um longo tempo. E Deus então ele mostra um certo carinho pelo profeta ao dizer-lhe, a seca veio, mas você vai para esse lugar e lá vai ter uma fonte de água. E lá você vai se alimentar e lá você vai sobreviver. O profeta fica feliz porque parece que houve um cuidado muito especial de Deus para com ele. Mas depois de alguns dias nesse lugar, o profeta experimenta mais uma vez uma grande angústia. A fonte que era o sustento da sua vida secou. Agora também ele está fadado à morte, né? Aqui nós precisamos já começar a enxergar que a liturgia está tentando iluminar não o passado, mas o presente e também o futuro. A liturgia está tentando nos mostrar que o profeta, ele vive a nossa experiência. A experiência dele não é diferente da nossa. Primeiro porque nós temos um terrível hábito, um costume estranho, de achar de que porque nós somos de Deus, e nós pertencemos a Deus, e nós rezamos, e nós vamos à missa, e a gente faz novena, a gente reza o terço, a gente faz cerco de Jericó. Por acharmos que fazemos algo para Deus, Deus é obrigado a fazer com a gente tudo o que a gente quer. Deus é obrigado a nos dar tudo o que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. O mal é algo que está destinado para os maus. Sendo eu bom, então comigo só pode acontecer coisa boa. E a liturgia de hoje nos mostra que isso não é verdade, isso é uma mentira. O mal existe. E o mal é democrático, o mal não é eletivo, o mal não escolhe os maus apenas. O mal atinge os bons e o mal atinge os injustos também. Então o profeta hoje nos mostra que mesmo sendo ele profeta, mesmo sendo ele o único fiel naquele povo, Deus permite que o mal o alcance. Deus permite que a fome o atinja. Deus permite que a sede daquela seca o atinja. Então parece aos nossos olhos, quando a gente olha, que não faz diferença ser bom ou ser mal. O mal vai chegar a todos e o mal vai atingir a todos. Mas o que a liturgia nos ensina? A liturgia nos ensina que a diferença não está no mal que o justo sofre ou no mal que o ímpio sofre. A diferença está no como se vive o sofrimento, no como se enfrenta a dor, no como se enfrenta a angústia. Então esse profeta, diante dessa grande provação que ele estava experimentando, como nós, que também quer gostemos ou não, o mal chega até a nossa porta, o mal bate na nossa porta, a angústia nos alcança, o sofrimento, a dor, a perca, todos nós vamos padecer. Mas diante do sofrimento, e esse sofrimento que vai se aglomerando, vai se juntando no nosso coração, que chega ao ponto de um certo desespero, parece que não tem mais para onde ocorrer, qual que é a grande lição que essa liturgia de hoje nos dá? Você não vai conseguir resolver todos os seus problemas.
Você não vai se colocar diante dos seus problemas como um super-herói, vai resolver tudo num tapa e vai resolver tudo num grito. A liturgia nos ensina que vai ter momentos em que serão tantos os problemas, em que você vai ter que parar e olhar. Qual é a próxima coisa que está no meu alcance para fazer? A próxima coisa certa. E fazer só essa coisa certa. Você não vai resolver tudo, mas você pode resolver algo. E se você resolver esse algo, você estará um passo mais perto da solução de todo o drama. Mas é só esse algo que você pode resolver agora, né? O profeta só via diante dele uma única alternativa: pedir socorro para essa viúva. Diante dele só tinha a possibilidade de uma refeição, que não era dele, que era dela. E ele a pede a ela. Mas faz uma promessa, né? Se você se doar completamente pelo meu Deus, é bonito porque a viúva não era do povo judeu, ela estava na terra pagã. Quando ela se dirige ao profeta, ela diz: em nome do teu Deus, eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho é para mim, meu filho. E o profeta diz: em nome do meu Deus, do Deus de Israel, se você abrir mão do que você tem por mim, não vai te faltar o que você precisa. Então era a única coisa que tinha diante daquele profeta para ser feita, e era a única coisa que tinha diante daquela viúva para ser feita. E eles dão esse passo que às vezes nós ficamos como que travados e não conseguimos dar, porque tem tanta coisa para ser feita, e por ter tanta coisa para ser feita, nós nos sentimos como que aprisionados no estado de letargia. Não vou fazer nada porque não adianta, não tem nada para fazer. Não, talvez tenha uma única coisa, e é dar esse primeiro passo, que vai começar a desatar todo esse nó do drama da nossa vida, e vai permitir que nós então possamos alcançar a paz que Elias alcançou no final da sua vida. Às vezes um casamento demora 20, 30, 40 anos para ser destruído. Às vezes um homem e uma mulher conseguem ao longo de décadas ir gradativamente, não de uma vez, destruindo um casamento. Às vezes uma família precisa de décadas de escolhas erradas para ir gradativamente sendo destruída. Às vezes um filho precisa de anos de uma má criação, de uma casa desrespeitosa, de uma ausência de amor e de uma série de péssimos exemplos. Às vezes um filho precisa de anos para ser destruído dentro de um lar. E quando nós nos damos conta, nós estamos diante de um casamento todo quebrado, todo rachado, todo explodido. Estamos diante de um filho que aos nossos olhos não vai prestar. É um imprestável, é um inútil, é uma tragédia na minha vida. Mas não nos esqueçamos, foi um casamento que demorou décadas para ser destruído. Um filho que viveu anos na destruição. E nós queremos ter a presunção de achar que dá para resolver um casamento que foi destruído durante décadas, com uma conversa com um padre, com a novena, com a reza, com a promessa para o divino Padre Eterno. É muita presunção, é muita ousadia, isso nunca vai acontecer. Por isso que às vezes diante de problemas tão grandiosos, nós paramos, desistimos e abandonamos o drama da nossa história. Se um casamento demorou 30, 40 anos para ser destruído, talvez ele precise de outros 30, 40 anos para ser restaurado. Se um filho demorou 10, 15, 20 anos de deformação para ser destruído, talvez ele vai precisar de 20 anos de amor para ser restaurado. Mas o que nós precisamos entender é que diante de nós existe uma coisa boa a ser feita, e está no meu alcance. Eu posso fazê-la agora. Talvez diante de mim está a possibilidade de pedir perdão para minha esposa, para o meu esposo, pela última coisa horrível que eu fiz na sua vida. Talvez diante de mim esteja a possibilidade de dizer para o meu filho: olha, essa escolha que você está fazendo é ruim, não é boa. Vai destruir sua vida. Talvez diante de mim esteja só uma única coisa certa a ser feita. E ela pode ser feita hoje, agora. Mas por não ver a solução de todo o drama, eu não faço nada. E não fazer nada já é uma escolha. É a pior das escolhas, né?
Então, por isso, amados irmãos e irmãs, não pensemos que o pouco que podemos fazer é pouco também aos olhos de Deus. Pode ser que aos nossos olhos seja quase nada, mas aos olhos de Deus pode ser o que vai mudar completamente a nossa vida. O Evangelho traz para nós uma personagem que ela é exatamente a concretização do sonho de Jesus que ele teve para um outro personagem. No capítulo 18 de São Lucas, um jovem se aproxima de Jesus e diz: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus diz: cumpra os mandamentos. Ele diz: eu já os cumpro. E Jesus diz: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus diz: vai, joga tudo que você tem fora, fica comigo, eu sou o seu tesouro. E o jovem vai embora entristecido porque era muito rico. Hoje nós temos uma senhora que, sem falar com Jesus, sem talvez nem sequer tê-lo ouvido, ela é capaz de se aproximar do cofre e dar 2 moedas, que é quase nada. O próprio evangelista descreve assim. Aos olhos daquele jovem rico, o que essa mulher fez não foi nada. Mas aos olhos de Jesus, ela fez exatamente o que ele foi incapaz de fazer. Ela deu tudo o que ela tinha. Era pouco, mas era a única coisa que ela tinha ao alcance dela para fazer naquele momento. E ela foi imortalizada nos evangelhos e nós vamos ouvir falar dela por toda a eternidade. Porque ela fez a coisa certa que estava diante dela a ser feita. Então, por isso hoje, amados irmãos e irmãs, diante da nossa história, diante dos nossos dramas, das nossas lutas, não fique amedrontado, não fique assustado, porque você está diante de um nó que você não consegue desatar e é grandioso e é muita coisa. Padre, mas a minha vida está muito difícil. Padre, mas tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser resolvida. Sim, mas tem uma única coisa que está diante de você e talvez possa ser resolvida hoje. E é só essa que Deus espera de você. E se você for capaz de dar a Deus o seu quase nada, Deus vai te devolver o tudo dele, né? É assim que funciona a barganha com Deus, né? Você entrega 5 pães e 2 peixes. Ele te devolve pão para alimentar uma multidão. Você entrega um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Ele te devolve farinha e óleo que nunca mais vão acabar. Você entrega água. Ele te devolve vinho. Então, que nós hoje sejamos capazes de oferecer a Deus o quase nada que está nas nossas mãos, para que Ele seja capaz de nos devolver o tudo que só Deus é capaz de devolver, e assim restaurar um matrimônio, assim salvar a vida de um jovem, assim salvar uma história que está à beira de um abismo, para que verdadeiramente nós possamos fazer a experiência que tanto a viúva de Sarepta quanto a viúva do Evangelho experimentaram, que se dar a Deus nunca vai nos deixar no prejuízo, mas que vai sempre nos edificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.